Pode começar? Então, a gente vai mudar a ordem. A gente vai falar primeiro da parte da Olimpíada, depois o vídeo, tá? Então, nós fomos escolhidos como uma instituição para dar suporte no hospital dentro da Vila Olímpica. E isso foi um trabalho que principalmente o pessoal do DASA do Rio começou. E começou em 2014. O Rômulo, que é o responsável pela parte musculoesquelética lá no Rio de Janeiro, ele começou as suas reuniões em 2014, atendendo às exigências do Comitê Olímpico Internacional, como o número de radiologistas que deveria ter por turno, os horários que a gente deveria atender na clínica. Então, era das 7 da manhã às 11 da noite, tinha que ter 3 a 4 radiologistas o tempo inteiro dando suporte, e a gente ficava, são 34 dias com 2 turnos, então tinha toda a parte legal. Durante 2 anos foi seguido esse rito de reuniões para desenhar a parte de imagem dentro do hospital e desenhar o fluxo que ia acontecer. A parte de biomédicos, equipamentos. E os equipamentos foram disponibilizados pela GE. Tá bom. Os equipamentos foram 2 equipamentos da GE, um aparelho de 1,5 Tesla e um aparelho de 3 Tesla, que a gente conhece, porque inclusive a gente tem no nosso parque. Além dos equipamentos de raio-x e ultrassonografia. Tá? Os CTs eram realizados só hospitalares, né? A gente não tinha equipamento de tomografia dentro desse hospital que estava dentro da Vila Olímpica. Essa era a planta que a gente tinha lá, com 2 ressonâncias, uma voltada para a outra, essas 2, e o aparelho de raio-x e os consultórios e a sala de espera toda ao redor. Esse era o nosso corpo clínico. Tinha médicos do Rio, que fazem parte do grupo do DASA, médicos de Santa Catarina, médicos de São Paulo. Esse era todo o staff médico que compareceu. A gente ficava o dia inteiro dentro da Vila Olímpica, boa parte do tempo dentro do hospital. A gente tinha horas para ir visitar a vila, visitar os prédios, que eram as casas, né? E almoçar. E frequentemente a gente ficava até umas 10, 11 da noite, que era o nosso turno, algumas vezes saindo até 1 da manhã, como foi meu primeiro dia lá. Essa aqui era a cara da policlínica, né, do hospital. Eram todas grandes cabanas, né, que a gente frequentava. A gente podia ir nos espaços reservados para os atletas, e, inclusive, a gente não podia fazer exercício nas academias, mas a gente acabava indo visitar e frequentar a academia da Vila Olímpica. Então, essas eram áreas de lazer. Esse daqui era o refeitório, que era gigantesco, o refeitório de todos os funcionários que trabalhando de graça ou recebendo dentro, acabavam comendo, né? Se vocês olharem, aqui só tem uma parte, né? Se vocês olharem pela luz, tem mais um outro tanto enorme igual. Esse aqui eram os nossos radiologistas, às vezes com alguns atletas, às vezes algumas fotos. Foi um serviço super divertido, apesar da gente ter recebido 0, e inclusive ter gasto do nosso dinheiro para ficar lá, se manter, se alimentar e etc. Assim, todo mundo trabalhou de super bom grado e super feliz de estar lá participando desse evento. Tá? Então, o que a gente fez lá, né? A gente, durante a Olimpíada, a gente fez 780 ressonâncias. Na Paralimpíada, que foi na sequência, também foi o nosso grupo que foi responsável, ele performou 380 ressonâncias. Dessas 780 ressonâncias, elas foram distribuídas dessa maneira. Você vê que a grande maioria, obviamente, era do sistema musculoesquelético. Teve algumas poucas
de crânio, abdômen, 5 de abdômen. Por favor. Uhum. Teve algumas de crânio, face, mas a grande maioria era do sistema musculoesquelético. Se a gente for ver, de todas elas, o grande número, colunas, joelho, ombro, pé e tornozelo. E a gente escolheu algumas para fazer algumas apresentações. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre tornozelo e o André vai falar sobre a parte de punho. Tá? Eu trouxe alguns casos só para discutir, tudo bem? E mostrar algumas coisas interessantes que a gente viu no decorrer desses 30 dias. Então, o primeiro caso, um atleta de 30 anos que tinha uma história de entorse e inversão. Me chamou a atenção muito esse caso. A primeira coisa, eu olhei e falei, pô, cara, atleta, altíssimo nível, atletismo, tem uma barra fibrocartilaginosa. E, por conta dessa barra, obviamente, os entorses são muito mais graves, né? Então, a gente tem um grande derrame articular, tenossinovite, ele já tinha um tornozelo instável, e com osteófitos anteriores e anteromediais, provavelmente associados a impacto nessa topografia. E, no meio do caminho, a gente começa a encontrar alterações no compartimento medial, no complexo medial ligamentar, que não são habituais da gente ver na população normal. Então, ele tinha uma desinserção parcial crônica do retináculo dos flexores, que a gente vê na seta, que é uma coisa não habitual. E alterações crônicas, aqui está um pouquinho escuro, mas do tibial posterior na sua inserção. Então, ele tinha uma tendinopatia crônica. Não é comum a gente ter uma pessoa de 30 anos com uma tendinopatia do tibial posterior, com líquido na bainha sinovial e uma tendinopatia insercional. Então, eu falei assim, talvez seja porque ele tem uma barra e ele teve entorse para todos os lados, tal. Ok. Segundo caso, feminino, 19 anos, ginástica artística, dor crônica nos 2 pés, entorse de repetição. Ela passou para a fase final da ginástica artística e veio fazer um dia antes da fase final. 19 anos. Corpo livre. Tá difícil de eu acertar o mouse aqui, mas um corpo livre enorme aqui. Outro corpo livre aqui na frente. A gente já vê uma certa dissociação em repouso da tibio-talar, com osteófitos marginais, afilamento condral, uma proeminência grande do processo de Stieda com edema, derrame articular, sinovite, grandes osteófitos anteromediais, provavelmente relacionados a impacto. Obrigado. Tá ótimo. Eu quero, obrigado. Onde que é aqui? Só esse vermelhinho aqui. E a gente vê diversos corpos livres, e, de novo, a gente vai no complexo medial ligamentar, você vê que o deltoide está todo edemaciado, espessado, e o retináculo, de novo, dos flexores, totalmente espessado, com parcialmente desinserido aqui do maléolo medial, mostrando que provavelmente essa pessoa tem uma instabilidade crônica, uma lesão crônica do complexo medial, com 19 anos de idade. Passa o próximo. Aquele corpo livre grande que a gente mostrou, que a gente não esperaria também numa pessoa que foi para a final de ginástica olímpica. Próximo. E no outro tornozelo, se vocês perceberem, aqui o medial está do lado de cá e o lateral está aqui, a gente vê a mesma coisa. A fíbula já meio dissociada do talos, corpos intraarticulares enormes, osteófitos, lesão condral, derrame articular com sinovite e o complexo medial, de novo, alterado, com alterações fibrocicatriciais crônicas, tanto do retináculo quanto do deltoide. Faz a gente pensar como uma menina de 19 anos, que está na final da ginástica olímpica, consegue andar com um tornozelo desse. Próximo.
Próximo caso, um ginasta de 18 anos com dor anterior e entorse de repetição. O que a gente vai ver? Uma fratura condral aguda com fragmento instável, relativamente tópico, ele tem um discreto deslocamento, com uma tenossinovite enorme. Próximo motivo. Com corpos com sequelas avulsivas e desinserções ligamentares aqui do fíbulo talar anterior, derrame articular e sinovite. Aqui o fragmento condral destacado e ossificações, mas pode passar, e ossificações sequelares aos entorses no trajeto ligamentares. De novo, a gente vê uma tendinopatia do tibial posterior, coisa que a gente não espera ver em pessoas com 18 anos de idade e deixa a gente relativamente preocupado. Se vocês olharem, o tibial posterior aqui já está espessado, eu lamento, está um pouco escuro, mas assim, existe uma alteração de sinal importante na inserção desse tendão, o que deixa a gente preocupado com o que está acontecendo com os atletas mundiais. Próximo. Outro caso, homem, 24 anos, atletismo. De novo, história de entorse. Próximo. Então, a gente vai ver uma lesão capsular anterior extensa, diversas áreas de edema ósseo, contusionais, lesão ligamentar, aqui também do médio pé, né? Então, nas articulações de Chopard, a gente vai ver aqui na talonavicular, a gente vai ver basicamente no calcâneo navicular, aqui o ligamento mola, lesões já mais avançadas, algumas com espessamento sequelar, algumas agudas. Próximo. E um sinal sentinela da lesão do médio pé, um edema do extensor curto, do ventre muscular, do extensor curto dos dedos, grande processo inflamatório adjacente e uma fraturinha. Próximo. Desculpa, depois eu mostro, tem uma fratura do cuboide ali, mas diversas contusões ósseas e uma lesão da porção tibio-navicular do ligamento deltoide. Não é tão habitual assim da gente ver. Próximo. Opa! Então, são microfraturas. Você vai ter um range muito grande. O edema ósseo tem vários significados. No trauma, geralmente, ele está relacionado a microfraturas e em alterações por sobrecarga, ele está relacionado a microfraturas. A gente vai ver edema ósseo em várias outras patologias, como vocês sabem. Mas nesses casos de entorse, geralmente sim. Ele tinha uma proeminência também do processo póstero-medial do talos, que é uma variação anatômica, e que ele teve uma contusão nessa topografia também. Próximo. Uma desinserção parcial do tibial posterior no corno do navicular e áreas contusionais no médio pé. Próximo. Desculpa. E uma fratura aqui típica de entorse de médio pé no cuboide, né? Então, o que tirou ele da competição. Próximo. Estou atrapalhando. E mais um caso, já uma atleta mais experiente, 35 anos, dor no médio pé. Apesar dela ter dor no médio pé, a gente vai olhar, ela tem um edema e uma desinserção, que mais para cima dava para ver, aqui não dá para ver isso, mas tem um edema em volta, do retináculo dos flexores, que não tinha nada a ver com o entorse atual dela. E uma tendinopatia do tibial posterior. Próximo. A gente via lá na frente um edema do médio pé, próximo, com alterações do ligamento de Lisfranc. Na verdade, ela foi fazer o exame por um entorse das articulações de Lisfranc, com edemas ósseos, sem uma lesão completa do ligamento. Mas a gente via alterações crônicas do retropé, que também a gente não gostaria de encontrar num atleta olímpico. Próximo. 26 anos, atletismo. Próximo. Só para mostrar um navicular acessório tipo 2 muito volumoso, com sinais de sobrecarga, líquido na sindesmose e edema ósseo adjacente na inserção do tibial posterior. Próximo. Causando esse edema ósseo, aqui não é uma microfratura. Esse edema ósseo aqui
é por tração. Ele aqui não necessariamente por uma microfratura, mas causa um processo inflamatório, inclusive com periostite. Próximo. E o último caso, uma ginasta de 22 anos com entorse, em que a gente via o retináculo, essa é uma lesão aguda do retináculo dos flexores completamente arrancado, que deveria estar cobrindo o tibial posterior, além de uma lesão capsular anterior, sugerindo que ela tenha tido um entorse grave. Próximo. Aqui a gente não vê o retináculo dos flexores, né? A gente só vê um pedaço dele aqui, ele descontínuo, ele deveria estar contornando o tibial posterior, o que provavelmente deve facilitar uma luxação desse tibial posterior em algumas posições. Então a gente vê um pedaço dele aqui, um pedaço dele aqui do lado, né? Próximo. Além de alterações dos ligamentos no complexo lateral e um ventrimuscular acessório aqui. Próximo. Aqui a gente vê o retináculo completamente lesado, né? Retraído, cheio de líquido. Próximo. Mais um. Então, em resumo, o que a gente viu lá na parte de pé e tornozelo foram atletas jovens com lesões muito graves e inesperadas para a faixa etária. Sinais sempre de instabilidade crônica e achados alguns crônicos agudizados. Uma predileção, ou pelo menos um aumento do acometimento do compartimento medial do tornozelo, principalmente em atletas jovens e de aspecto crônico. E barras e variações anatômicas predispondo a lesões graves, mais do que a gente vê na população normal, o que é uma coisa que chamou a atenção da gente. Muitas variações anatômicas e muitas barras, provavelmente piorando o entorse que a gente imaginava um entorse menor. Próximo. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Meu e-mail, alguém precisando, estou à disposição. Muito obrigado. Quer que eu passe para você? Acho que dá. Bom, então vamos dando continuidade. O Longo já mostrou a parte de tornozelo. Não, acho que eu vou ficar com isso aqui. Eu ia fazer um apunhado geral de membros inferiores, mas eu resolvi mostrar basicamente tudo que a gente viu em punho. Então, de forma rápida, eu vou mostrar todos os casos de punho, de ressonância de punho que a gente acabou vendo na Olimpíada. Então, o Longo já apresentou, né? A gente ficava na Policlínica, foi um evento bastante gostoso. Além de trabalhar, a gente conseguiu também se divertir um pouco, assistir alguns jogos, então foi bastante gratificante. Então, resumindo, de mais ou menos 2.000 exames que foram feitos de ressonância na Olimpíada, na Paralimpíada, foram feitos 49 exames de punho, sendo que 33 desses exames foram feitos em atletas. Lembrando que, às vezes, passava também a comissão dos atletas também passava para fazer exame. Então, só em termos de estatística, né, o exame, aqui a projeção está ruim, mas o esporte mais prevalente foi levantamento de peso, com 5 casos, né, 5 pacientes passando lá na Policlínica. Depois, 4 jogadores de rugby, 4... agora não me lembro exatamente o que a gente tinha, mas basicamente o que me lembrava, chamou a atenção, foi o levantamento de peso, que foi o mais prevalente. Né? Tênis, por exemplo, foram 2 pacientes apenas. Então, eu vou mostrar algumas imagens de atletas da Olimpíada. Claro que, uma questão ética, não são imagens dos atletas em questão, então é só para exemplificar o esporte e as lesões que a gente encontrou nesses atletas. Estou começando aqui com uma levantadora de peso de 25 anos, uma mulher, punho direito. Nas setas a gente consegue ver que tem um edema, na verdade um edema osso-medular, no rádio distal, na face radial do rádio distal. Então essa paciente não tinha um trauma agudo, a gente interpretou então como uma reação de estresse, né, ao nível desse rádio distal, lembrando que a carga que realmente eles levantam é bastante exuberante. Mulher, 19 anos, outro punho esquerdo, então ainda mantendo o levantamento de peso. Nesse caso, essa atleta veio com uma dor, né, um pouco mais insidiosa na face ulnar do punho. Então aqui, clássico, né, uma lesão do complexo da fibrocartilagem triangular, com uma sinovite local, né, então representando a fonte de queixa dessa paciente. Aqui também, na seta vermelha, ali em cima, né, a gente consegue ver que tinha também uns pequenos cistos ali na medula óssea da base do, se não me engano, o quarto
metacarpo, né, que a gente acabou interpretando também como uma alteração residual, sequelar aí, a eventualmente algum tipo de fratura de estresse ou de sobrecarga mecânica nessa região. Aqui nesse caso, só passando agora, então mais um caso, um levantador de peso de 30 anos, nesse caso já alterações mais crônicas, né? Então com 30 anos a gente já considera para um atleta de de alto rendimento, aí já passando um pouquinho da idade, a gente já vê no pontilhado vermelho que a gente já tem uma alteração já de uma artrose ali ao nível do punho, a gente vê que tem cistos e edema no escafoide, afilamento de cartilagem tanto radiocarpal, mas também já entre a fileira proximal e a fileira distal, então um punho já bem desgastado aí nesse atleta. Aqui nas setas amarelas a gente consegue ver uma imagem axial, para quem não está acostumado, tinha também associado uma lesão parcial do ligamento escáfolo-lunar, né? Então esses atletas acabam realmente fazendo múltiplas lesões, né? Nesse mesmo paciente tinha também umas alterações ao nível da articulação entre ali na base do segundo meta, né? Então, como se fosse uma bossa carpal, mas com bastante esclerose, cistos subcondrais, quer dizer, umas alterações degenerativas e por sobrecarga mecânica ao nível dessa bossa carpal. Outro levantador de peso, de 17 anos, na seta vermelha, a gente vê uma pseudoartrose de escafoide, né? Então a gente vê que tem uma descontinuidade do escafoide com bordos bem delimitados, então era uma fratura que esse atleta já veio com ela para a Olimpíada, obviamente ele não queria perder a oportunidade e acabou então vindo, né, já com essa fratura e obviamente com a sobrecarga, isso acaba agudizando. Nas setas amarelas, o que chamou atenção não só nesse paciente, mas em todos os levantadores de peso, é que todos esses ossos que estão postados na seta amarela, eles estão mais pretos, eles estão escleróticos, estão mostrando uma esclerose óssea, né? Obviamente a gente interpreta isso pela sobrecarga, né? Que eles submetem esses punhos no levantamento de peso, né? E isso fica mais evidente ainda numa sequência diferente, uma sequência T1. Então, olha o grau de esclerose, né, que a gente encontrava nos ossos do carpo desses levantadores de peso. Uma outra levantadora de 18 anos, jovem, na seta vermelha, a gente vê um edema ósseo no semilunar, provavelmente aqui junto, a gente não consegue enxergar direito, mas deve ter uma condromalácia, né, uma lesão condral do semilunar associada aí. Né? Na seta amarela a gente vê uma lesão da fibrocartilagem triangular, mostrando que aqui existe algum grau de impacto no carpal dinâmico, né, nessa paciente, possivelmente. Aqui também só para mostrar, então, esses cistinhos subcondrais. E aqui interessante, no pontilhado amarelo, na verdade ela tinha, a queixa principal dela era uma dor aguda na face radial do punho, e o que a gente encontrou basicamente aqui foi uma tromboflebite, né, venosa superficial aqui nessas setas amarelas. Então a gente vê o vaso trombosado e o processo inflamatório no seu interior, né, um diagnóstico que não tem muita relação, né, com normalmente não tem muita relação nos esportistas, mas que a gente encontra eventualmente nos nossos diagnósticos do dia a dia. Então, se não procurar, não acha. Bom, canoagem, né? Então tinha tanto de velocidade quanto no slalom, né? Então, tivemos apenas um paciente, né, que veio procurar a policlínica com queixa no punho, era um paciente masculino de 30 anos, punho direito, dor na face ulnar, mais uma vez, outro exemplo clássico de lesão, né, da fibrocartilagem triangular, muito comum não só nos atletas, mas também no nosso dia a dia. Mountain bike, né, pela vibração, né, e também pelas quedas, também suscetíveis a traumatismos no punho, né, nesse atleta de 34 anos, basicamente o que ele encontrou foram múltiplos focos de edema ósseo medular, né, tanto na base do quinto, mas também, se não me engano, no piramidal, como a gente pode ver aqui. Isso aqui, então, a gente interpreta como alterações secundárias à sobrecarga ou, eventualmente, né, pequenas fraturas aí, ocultas. Nesse mesmo paciente, né, nesse caso agudo, junto dessas microfraturas, a gente encontrava também uma sinovite, não derrame articular e sinovite, obviamente, pós-traumático. Né? Ele tinha, se não me engano, fez uma prova e acabou caindo no meio da prova. Bom, rugby, esporte de contato também bastante frequente, bastante comum a gente encontrar lesões. E aqui, algumas alterações interessantes que a gente encontrou nesses pacientes foram umas fraturas atípicas. Então, aqui eu queria mostrar essa aqui. A gente vê nas setas vermelhas, né, um derrame articular, uma sinovite, quer dizer, uma sinovite pós-traumática. O indivíduo veio logo depois de um trauma que ele teve em um dos jogos eliminatórios. E na seta amarela, que a gente vê uma pequena fratura, avulsão, né, do piramidal, ali na inserção do ligamento ulnopiramidal.
Isso aqui quase passou batido, porque, veja, não tem nenhum edema ósseo adjacente, né? Então, para quem está um pouco acostumado, e até para a gente também, às vezes, se você não olhar com calma, agora com a seta fica fácil, mas se não olhar com calma, perde. Então, esse é um tipo de fratura que a gente não costuma ver no nosso dia a dia, mas que a gente encontrou em, se não me engano, 2 pacientes, dois atletas de rugby. Então, não sei se foi uma coincidência ou, eventualmente, tem alguma coisa a ver. 23 anos, aqui, grande derrame articular, sinovite, e aqui, né, em seta verde, a gente consegue ver que também tinha um edema ósseo, então, a microfratura ali na base do terceiro metacarpo. Né? Outro paciente de rugby, 25 anos, a gente vê nas setas vermelhas, ao nível do gancho do amato, uma fratura com um desalinhamento. Né? O gancho do amato está puxado para baixo, está bastante deslocado. Né? A gente consegue ver que o bordo dessa fratura ele é bem delimitado, quer dizer, então, mais um atleta que já tinha uma fratura antiga do gancho do amato, veio agora, né, para a Olimpíada, no esforço, num traumatismo que ele teve durante um jogo, se não me engano, isso aqui já era, eu não me lembro qual fase que era, mas de qualquer forma aí a gente vê que já tem um processo inflamatório associado, indicando algum grau de agudização, né, dessa fratura antiga. Mais outro paciente, outro atleta, 25 anos, também de novo, né, mais um traumatismo durante a partida, a gente vê contusão óssea na base do 5º metacarpo. Né? Esse mesmo paciente, bastante derrame, bastante sinovite, e aqui também tinha na seta amarela uma tenossinovite bem exuberante, e uma lesão parcial do ligamento escáfulo-lunar. Né? Então, múltiplas lesões aí nesses pacientes. Tinha também rugby feminino, né? Então aqui uma mulher de 29 anos, com dor na face ulnar, mais um caso em que a gente vê uma lesão da fibrocartilagem triangular. Então, lesão da fibrocartilagem triangular também foi bastante prevalente aí nesses atletas, casos agudos e casos meio crônicos e insidiosos também. Bom, judô, né, obviamente suscetível à lesão. Então, aqui um atleta de 26 anos que veio com uma fratura, na verdade, mais uma pseudoartrose do escafoide, né? Então, veja, né, isso aqui não é uma fratura aguda, já é uma fratura crônica, mas esses atletas, eles vêm já, né, no sufoco, vêm no sacrifício aí para fazer a Olimpíada. Esse mesmo paciente tinha também uma lesão parcial ali do extensor lunar do carpo, nas setas amarelas, e uma lesão parcial do escáfulo lunar na seta verde. Outro judoca de 25 anos, né, trauma, né, caiu, né, durante uma queda, a gente vê o quê? Uma contusão óssea, já com uma pequena impactação subcondral, ali, subcortical, na base desse metacarpo, né, setas vermelhas. Bom, boxe também, obviamente, né, é um esporte que pode dar bastante alteração no punho. Surpreendentemente, a gente não viu tantos casos de ressonância de punho nos boxeadores. Esse aqui é um exemplo, a gente via uma lesão, mais uma vez, uma lesão da fibrocartilagem triangular. Esse paciente tinha uma história de dor um pouquinho mais insidiosa. Só um achado de imagem, aqui um cisto artrosinovial na face volar e radial do punho, mas não era sítio de queixa desse boxeador. Outro boxeador de 28 anos, aqui já a gente vê mais nas setas amarelas, né, uma esclerose, uma irregularidade da base desses metacarpos, mostrando que também tinha alterações crônicas, né, então provavelmente fraturas mal cicatrizadas ao nível da base desses metacarpos, relativamente típico, e o que ele tinha de agudo é que durante um treino ele acabou batendo o polegar. Né, e aqui a gente vê então na articulação entre o trapézio e o metacarpo, a gente vê uma indefinição dos ligamentos com derrame articular, né, provavelmente uma lesão pós-traumática aí da articulação. Bom, ginástica olímpica, né, a gente teve bastante sucesso com a nossa equipe, né, então só para mostrar aqui alguns casos, um ginasta de 26 anos, né, teve um traumatismo agudo ao nível do punho, na mão, né, e o que a gente vê aqui são contusões ósseas, edemas ósseos nos metacarpos e na base das falanges, e uma indefinição, uma lesão dos ligamentos colaterais radiais do segundo ao quinto raios, né? Então uma lesão aí bastante importante nesse ginasta aí de 26 anos, toda lesão completa dos colaterais radiais. Aqui mesmo o paciente, só para mostrar no plano axial essa importante lesão dos colaterais radiais, né? Então uma lesão significativa. Outro ginasta de 19 anos, também ginástica olímpica, a gente já vê aqui, né, uma fratura na base desse terceiro metacarpo, né, bem mostrada ali nas setas vermelhas. Aqui já parece até que tem um certo grau de cronicidade dessa fratura, mostrando que vários atletas já chegaram com fraturas aí mal cicatrizadas, né, para competir.
E aqui um exemplo, outra ginasta de 19, na verdade, perdão, não lembro se tem 19 anos, a gente vê aqui a FISE mais ou menos aberta, acho que deve estar errado, eu devo ter errado o diapositivo, mas a gente vê uma irregularidade, acho que tem 19 mesmo, mas tem uma irregularidade bastante exuberante ali da placa fisária, a gente sabe que essas ginastas fazem lesões de estresse na FISE, né? E a FISE do rádio ela é bastante suscetível nesses casos, então tinha outras alterações aí. Outro ginasta de 24 anos, aqui a gente já vê, né, tinha uma fratura de escafode, foi pinada, mas que tem esse escafode todo destruído e irregular e já está fazendo aqui uma artrose radiocárpica e também artrose ali junto com o captato, né, veja que o captato também já está com contorno deprimido, irregular, né, e com cistos subcondrais. Né. Então, atletas jovens, mas que já fazem um estrago enorme nos seus punhos. E aqui, uma ginasta de 15 anos, só para mostrar o clássico também, típico, a gente vê edema ósseo ao redor da placa de crescimento, né? Então a clássica reação de estresse da placa fisária, típica desses ginastas olímpicos, né? De ginástica olímpica. Bom, salto ornamental, a gente pode achar que não vai ter alterações ao nível do punho, né? Mas, obviamente, salto ornamental pode ter alterações. Como a gente viu nesse ginasta de 22 anos, tinha uma alteração ao nível da trapézio primo-metacárpica, já com alteração dos ligamentos, uma leve subluxação e derrame articular, então alterações aí agudas ao nível dessa articulação, e isso é explicado porque, né, quando eles fazem, eles precisam ficar de ponta cabeça, né, com peso sobre os punhos para poder fazer alguns saltos, né, então isso a gente acabou vendo, a gente acaba podendo ter alterações. Bom, atletismo também, né? Então, obviamente, é comum, né? Principalmente nos salto com barreira, eventualmente ter quedas, e obviamente a gente pode ter, então, casos como esse, uma fratura aguda, né? Essa aqui é uma fratura aguda de escafode, né? Num atleta de 24 anos que estava fazendo 110 metros com barreira, né? Fratura aguda de escafode. E aqui só para mostrar, uma corredora de 28 anos, essa aqui chegou, na verdade, só para avaliar, na verdade, uma calosidade, uma nodulação que ela sentia na face dorsal do punho. Então, como sempre, né, punho a gente encontra alguns cistos sinoviais. Na verdade, ela não tinha nenhum tipo de traumatismo relacionado à sua atividade, mas chegou lá porque queria avaliar essa alteração. Isso aqui é só uma curiosidade, porque quando a gente pensa em atleta de ponta, eles não vão fazer exame de rotina, mas a gente tinha atletas de várias delegações pequenas, né, inclusive com atletas amadores, eles aproveitaram essa oportunidade de ter uma ressonância magnética para fazer os seus exames, porque muitas vezes, né, nos seus países eles não tinham acesso a esses exames de maior complexidade, e era o caso dessa paciente. Né. Aqui só hóquei, não o hóquei de gelo, né, aqui é uma paciente de 27 anos, né, então atleta do hóquei, basicamente a gente vê o quê? Um edema bastante importante na musculatura profunda da região hipotenar, e também um edema bastante importante aqui na face dorsal do punho. Ela tinha levado uma não sei se é raquete, uma tacada, né, na mão, né, durante essa partida de roda. Tacada, né, é um taco. Tênis, né, que é o esporte que eu mais gosto. Na verdade, enquanto eu trabalhava, o Dr. Hamilton ficava se ciceroneando os atletas, né, como vocês podem ver aqui. Né? Alguém tem que trabalhar e alguém tem que se divertir. No tênis, basicamente, o que a gente viu, né, um exemplo clássico, foi uma lesão de fibrocartilagem triangular, bastante comum, né, no tênis, devido ao mecanismo, né, a biomecânica do movimento. E nesse paciente, além da lesão da fibrocartilagem, tinha também já uma tendinopatia com rotura parcial do extensor ulnar do carpo. Né? Vou passar aqui. Sim, tiro, né? A gente teve o nosso representante lá, também asiático como eu. Então, aqui um exemplo de um atleta que foi lá e nesse paciente ele também tinha uma dor na face ulnar, com uma lesão da fibrocartilagem e também, né, pela associação, tendinopatia e uma rotura parcial do extensor ulnar do carpo. Handball, né, muito esporte de contato, então é comum a gente ter lesões. Nesse caso, paciente de 17 anos, jovem, uma lesão do ligamento colateral radial da metacarpofalângica do polegar devido a uma bolada. Né? Então, bastante comum, então, lesões ligamentares nesses atletas. E para finalizar, né, em homenagem ao longo, polo aquático, um atleta de 17 anos tomou mais uma vez outra bolada no polegar. Nesse caso, a diferença é que não era lesão do colateral radial e sim do colateral ulnar, que é mais comum, né? Aqui na verdade um caso clássico e bem exuberante aí de uma lesão de standard, né? Que a gente vê que o colateral ele fica superficial à aponeurose do adutor. Né? Então, resumidamente era isso que eu queria mostrar. Então aqui só uma parte da nossa equipe, né? Eu fiquei mais no turno do Hamilton e era isso. Então, obrigado.